Olá, pessoal! Seja bem-vindo ao canal Desbravando o Desconhecido, onde exploramos os maiores mistérios da história, enigmas não resolvidos e as histórias que desafiam a nossa compreensão do mundo. Se você é apaixonado por conhecimento, lendas e mitologias, já está no lugar certo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like para apoiar o conteúdo e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas aventuras. Vamos mergulhar juntos nesse mistério? Vamos lá! Desde os primórdios da civilização, a humanidade convive com histórias de criaturas misteriosas que habitam as regiões mais inóspitas do planeta. Entre todas essas lendas, poucas são tão persistentes e globalmente reconhecidas quanto a do Pé Grande, também conhecido como Sasquatch. Esta suposta criatura humanoide, coberta de pelos e de proporções gigantescas, teria sido avistada em florestas da América do Norte, especialmente no noroeste dos Estados Unidos e no Canadá. Mas o que há por trás desses relatos? Seria o Pé Grande uma espécie desconhecida pela ciência, um erro de identificação ou simplesmente uma lenda que resistiu ao tempo? Neste vídeo, vamos mergulhar fundo em um dos maiores mistérios da criptozoologia, explorando suas origens indígenas, os casos mais famosos, as supostas evidências científicas, as teorias que tentam explicar o fenômeno e as inúmeras expedições que tentaram, e falharam, em capturar essa criatura elusiva. A história do Pé Grande remonta a séculos antes dos primeiros colonizadores europeus chegarem à América do Norte. Diversas tribos indígenas já contavam histórias sobre seres gigantes e peludos que habitavam as florestas mais densas. Os nativos da região noroeste do Pacífico, por exemplo, chamavam essas criaturas de Sasquatch, uma palavra originária do idioma Alcomelem, falado pelos povos Sali da Colômbia Britânica. Para muitas dessas tribos, o Sasquatch não era apenas um animal, mas uma entidade espiritual, um guardião das florestas que deveria ser respeitado. Algumas lendas o descreviam como um ser pacífico, enquanto outras o retratavam como uma criatura perigosa que sequestrava crianças ou emitia gritos aterrorizantes durante a noite. O Pé Grande, como conhecemos hoje, começou a ganhar forma na cultura popular durante o século XX, especialmente após uma série de eventos midiáticos que catapultaram a lenda para o mainstream. Um dos primeiros casos a chamar atenção ocorreu em 1958, quando trabalhadores de uma construção em Bluff Creek, Califórnia, encontraram pegadas gigantescas com cerca de 40 centímetros de comprimento. O jornalista Andrew Genzoli, do Humboldt Times, publicou a história e usou o termo Bigfoot, Pé Grande, pela primeira vez, cunhando o nome que se tornaria sinônimo da criatura. Mas foi em 1967 que o fenômeno Pé Grande atingiu seu ápice, graças a um vídeo que até hoje é considerado a peça mais importante e controversa da criptozoologia. Filmado por Roger Patterson e Bob Gimlin em Bluff Creek, o chamado filme Patterson-Gimlin mostra uma figura bípede, coberta de pelos, caminhando pela floresta antes de desaparecer entre as árvores. A criatura, que ficou conhecida como Patty, possui proporções humanoides, mas com braços mais longos, ombros largos e uma musculatura aparente que muitos alegam ser impossível de replicar com uma fantasia da época. Especialistas em biomecânica analisaram o vídeo e afirmaram que o movimento da criatura é diferente de um humano, com um centro de gravidade único e uma flexibilidade incomum. Por outro lado, céticos argumentam que o vídeo é uma farsa bem elaborada, possivelmente usando um traje avançado para a época. Além do vídeo de Patterson, existem centenas, se não milhares, de relatos de testemunhas que juram ter visto o Pé Grande. Alguns desses casos são particularmente intrigantes, como o incidente de Ape Canyon em 1924, onde um grupo de mineradores afirmou ter sido atacado por homens-macaco no estado de Washington. Ou o caso de Albert Oshman, que em 1924 alegou ter sido sequestrado por uma família de Sasquatches na Colômbia Britânica e mantido em cativeiro por 6 dias antes de escapar. Esses relatos, embora impossíveis de verificar, contribuíram para a aura de mistério em torno da criatura. Mas e as evidências físicas? Ao longo dos anos, muitas supostas provas da existência do Pé Grande foram coletadas, desde pegadas gigantes até amostras de cabelo e gravações de vocalizações inexplicáveis. Um dos aspectos mais fascinantes são os moldes de pegadas, alguns dos quais apresentam detalhes impressionantes, como dermatóglifos, os padrões de pele semelhantes às impressões digitais humanas. Vários desses moldes foram analisados por especialistas, com resultados inconclusivos. Alguns antropólogos sugerem que as pegadas poderiam ser deformações naturais de pegadas de ursos, enquanto outros afirmam que a anatomia presente em alguns moldes é consistente com um primata desconhecido. As gravações de áudio também são um capítulo à parte. Diversas gravações de vocalizações atribuídas ao Pé Grande foram analisadas por bioacústicos, e algumas delas não correspondem a nenhum animal conhecido na região. Os sons variam de uivos profundos a gritos guturais, com uma complexidade que alguns pesquisadores consideram incomum para um mamífero terrestre.
Em 1978, a famosa gravação de Sierra Sounds, feita por Ron Moread e Al Belry nas montanhas da Sierra Nevada, capturou uma série de vocalizações que pareciam incluir até mesmo uma forma rudimentar de linguagem, com padrões repetitivos e respostas entre indivíduos. No campo da genética, várias amostras de cabelo atribuídas ao pé grande foram testadas, mas a maioria foi identificada como pertencente a ursos, cavalos ou outros animais comuns. Uma exceção controversa foi o estudo liderado pela geneticista Melba Ketchum em 2012, que alegou ter encontrado DNA mitocondrial de uma espécie híbrida entre humanos e um primata desconhecido. O estudo foi amplamente criticado pela comunidade científica devido a falhas metodológicas e nunca foi replicado ou confirmado. Se o pé grande existe, o que ele poderia ser? Várias teorias tentam explicar o fenômeno. A hipótese mais popular entre os criptozoólogos é que se trata de um primata relicto, possivelmente um descendente dos Gigantopithecus, um macaco gigante que habitou a Ásia há milhões de anos e que poderia ter migrado para a América através do Estreito de Bering. Outra teoria sugere que o pé grande é uma espécie de hominídeo desconhecido, talvez relacionado aos neandertais ou denisovanos, que teria sobrevivido em áreas remotas. Céticos, por outro lado, argumentam que a maioria dos avistamentos pode ser explicada por identificação errônea de animais conhecidos, como urso se movendo em posição bípede, ou até mesmo pessoas vivendo em isolamento voluntário. Alguns psicólogos sugerem que o fenômeno pé grande pode ser em parte um produto da pareidolia, a tendência humana de ver padrões familiares, como rostos ou figuras humanas, em formas aleatórias. A busca pelo pé grande já inspirou inúmeras expedições científicas e amadoras. Nos anos 1970, o antropólogo Grover Krantz e o primatologista John Napier dedicaram anos à investigação do fenômeno, coletando evidências e defendendo que o assunto merecia ser levado a sério pela ciência mainstream. Mais recentemente, programas como Finding Bigfoot do Animal Planet popularizaram a caça ao Sasquatch, embora sem apresentar provas conclusivas. No final das contas, o mistério do pé grande permanece sem solução. Seja uma lenda, um erro de identificação ou uma espécie ainda não descoberta, o Sasquatch continua a capturar a imaginação de milhões de pessoas ao redor do mundo. E enquanto houver florestas inexploradas e relatos inexplicáveis, a busca por essa criatura lendária certamente continuará. E você, o que acha? O pé grande é real ou apenas um mito moderno? Deixe nos comentários sua teoria favorita e não se esqueça de se inscrever para mais investigações profundas sobre os maiores mistérios do nosso mundo. Desbravando o desconhecido, a busca nunca cessa. Verdades ocultas no escuro, abrindo toda a festa. Entre mitos e verdades, faço o fato brilhar. No canal do mistério, ninguém pode faltar. Ouço sussurros do vento, pistas da neblina. Com meu flow eu ilumino, abro portas clandestinas. Investigação constante, esse é meu caminho. Focado no enigma, vou firme e sozinho. Do plano ao além, em cada direção. Deixando pegada, alimentando a paixão. Curiosidade saciável, o desconhecido é vasto. Juntando peça por peça no mic, meto estardalhaço.